Não pira, respira. Com Patrícia Calderon. E aí, boa tarde, uma super sexta-feira maravilhosa para todos nós. E a gente está aqui com mais uma edição do Não Pira, respira fundo porque vai ficar tudo bem, eu tenho certeza. E o meu convidado de hoje é um convidado para lá de especial, é o Rafael Martins Ramos. Ele é dentista. Patrícia, mais um dentista num programa sobre saúde mental. Ah, mas aqui eu adoro contar histórias de superação, histórias de bem com a vida, histórias de milagres. E eu vou trazer um depoimento do Rafael, porque há um ano o Rafael ele foi diagnosticado com um tumor cerebral super agressivo, que é chamado de glioblastoma. E quem me acompanha aqui no programa sabe que meu pai, ele teve esse tumor, né? E eu falei já muito sobre o glioblastoma aqui, a gente já entrevistou vários especialistas, e é um tumor que realmente é um tumor de grau 4, bem agressivo, que é um tumor de primeiro grau cerebral, né? E boa parte dos pacientes que vão lá buscar no Google, né, acabam ficando um pouquinho assustados, né, Rafa? Porque o diagnóstico não é legal, as estatísticas não são bem-vindas, mas aqui a gente quer falar de coisa boa, porque você, sim, é um milagre e você está fora das estatísticas. Boa tarde, seja bem-vindo aqui com a gente. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde todo mundo aqui que está ligado. E é isso daí. Realmente é viver fora da curva, é ser realmente a exceção à estatística. E eu quero exatamente compartilhar com vocês essa história de superação. E vocês estão me vendo aqui e saber que é possível. Quem está pelo YouTube, a gente está ao vivo agora na Jovem Pan. Então, ó, quem está assistindo a gente pelo YouTube está vendo que o Rafa está com o cabelinho azul lindo que ele pintou. De um lado tem a cicatriz da cirurgia, né, Rafa? Que a gente pode ver. Sim, depois, sim. Quem está curioso ouvindo a gente só pela rádio, vai lá no YouTube. Mas, Rafa, a gente estava conversando que você não, praticamente teve poucos sintomas assim de alerta, né? Mas você acordou num dia assim super apático e os teus pais perceberam que alguma coisa não estava legal e te levaram para o hospital, né? E lá, para o susto de todo mundo, foi descoberto um tumor e pequenos tumores já em áreas super nobres da tua cabeça, do teu cérebro, né? Como foi para você? Pronto, então, eu me divorciei, né, por outros motivos e acabei indo lá para casa dos meus pais e tive sintomas. O primeiro sintoma que apareceu, e eu até faço alerta, foi uma depressão e síndrome do pânico, que eu particularmente nunca havia tido. E fui a um psiquiatra, não culpo o psiquiatra, porque realmente não é fácil você pensar logo no mais... No mais grave, no né? mais grave, pensar que Não um que paciente depressão, não que depressão e síndrome do pânico não sejam graves, mas mediante a um tumor cerebral, é óbvio que o psicólogo ele não é obrigado logo de cara a diagnosticar, né? Sim, sim. E o psiquiatra, e assim, eu estava super bem, eu não tinha nenhum sintoma, outro sintoma fora a depressão. Da depressão. Porque a gente sabe, né, Rafa, só te ajudando aqui um pouquinho, porque eu fui cuidadora do meu pai. E o glioblastoma, ele geralmente traz alguns alertas, tipo convulsão, né, esquecimento. Meu pai, ele ficava muito perdido no tempo. Ele que sempre foi muito bom de matemática, sabia as senhas do banco de cor e salteado, já não sabia mais. Minha mãe mandava ele na padaria trazer pãozinho, ele trazia manteiga e não trazia o pão. Então, ele ficou bem esquecido das coisas, bem atrapalhado. Mas, no seu caso, o sintoma era de AVC, né? Exato. Então, aí quando eu fui, devido a essa síndrome do pânico, eu fui, né, morar com os meus pais, só que comecei a ter uma apatia, e foi aí que vieram o principal sintoma que fez a gente procurar um neurologista, foi o fato do meu lado esquerdo do corpo começar a perder movimentação. Então, chegou ao ponto da minha perna, eu não consegui mais andar normalmente. E meu pai estava me levando para tomar banho, né, nos últimos dias. E também perdi a força totalmente da mão esquerda. Então, na época, eu estava super obeso, estava com 120 quilos,
um estilo de vida nada saudável, porque eu vivia para trabalhar. Eu trabalhava praticamente domingo a domingo. Eu sou um dos primeiros especialistas aqui do Ceará na odontologia da área de harmonização facial. Então, dava aula tanto no Ceará como fora do Ceará e era aquela vida. Trabalha, come fora de hora. Então, a gente tinha certeza... E era tabagista também, né? Sim, era Fumava. tabagista, sim. Então, eu tinha um estilo de vida péssimo. E quando chegou nesse dia, que foi no dia 24 de abril do ano passado, um dia que eu não esqueço, como minha mãe diz, ela me chamou, me acordou, eu abri os olhos, mas a alma não fez download para o corpo, quer dizer... Você não sabia nem onde estava, né, Eu Rafa? abri o olho, mas não estava funcionando normalmente. O Algo sistema tava- estava em tela azul, como a gente brinca, né? Até porque esse meu jeito de brincar, eu sempre levei todo todo o processo, eu levei dessa forma, com leveza. E eu acho importante. É super importante e é bem interessante o que você tá trazendo aqui. Eu quero só compartilhar com você, porque aqui eu costumo entrevistar vários especialistas e sempre que eu posso, eu trago esse assunto sobre o glioblastoma, porque eu posso te dizer que eu virei quase uma neurologista, viu? Eu li tanto, eu fui tão curiosa para poder entender realmente. Então, não era só Google, não, porque o Google, você vai lá e te assusta a questão de diagnóstico. O paciente com um tumor cerebral neste grau, que é o Tempo de glioblastoma, vida. tem uma expectativa de vida de 3 meses a 1 ano, então você já está fora da linha. E o meu pai também esteve fora da linha, graças a Deus. E assusta muito, mas eu fui estudar realmente, né? E um dos tópicos, pegando um gancho aí que você falou, e não só para o tratamento de câncer cerebral, mas o câncer em si é um tratamento que traz muito desgaste para o paciente, para os familiares, para os cuidadores, né? E a questão da tua cabeça tá legal, a tua estima tá bacana, você a trabalhar o bom humor, favorece demais o tratamento. Principalmente o tratamento quimioterápico, que não é fácil, né? Sim. O tratamento de radioterapia. Então, e é por isso que você foi meu convidado, porque quando eu lhe conheci nas redes sociais, eu falei, é bacana trazer para poder mostrar que o otimismo, ele faz bem faz bem para as pessoas que estão saudáveis e também para esses tratamentos mais delicados, né, Rafa? Então, você optou... Você já era bem-humorado, você optou em ser mais bem-humorado ainda, é isso? Sim, é aquela questão de cada dia ser uma vitória. A gente principalmente quem passa, né, por esse processo, começa a entender que o hoje, o agora, é realmente o que a gente tem de fato, de concreto. E aproveitar esse agora, aproveitar os momentos, as pequenas alegrias que a gente tem ao longo do dia, por mais difícil que seja, mas são coisas que eu comecei a aprender. Eu acho importante também frisar a participação para, né, tanto pacientes como familiares de doenças graves, a participação do pessoal da apoio, psicologia. Né? Eu tenho um apoio de uma psicóloga perfeita. É um tratamento multidisciplinar, né? Que realmente pegou na minha mão. Como que é o nome me dela? Acompanha. Selênia Feitosa, um beijo para você, tá? Obrigadão por estar comigo ainda. E quem me ajudou e quem me ajuda a me manter com esse astral, com essa positividade, realmente foi a psicoterapia. Por isso que eu também digo para todo mundo que procure que o Janeiro Branco passou, fiz até umas postagens, né? Eu vi. Mas a saúde mental é algo que a gente deve muito permanecer cuidando o ano inteiro, né? É como se cuidasse de diabetes, de pressão alta, tem que estar em dia, a gente sempre fala isso aqui. Mas o que me trouxe também a curiosidade de querer compartilhar o seu depoimento é que a gente estava conversando nos bastidores e a questão da fé também é muito importante, né, Rafa? E você disse que em um momento, quando você iniciou seu tratamento de radioterapia, você teve uma visão dentro da máquina. Isso. Conta pra gente. Eu vou compartilhar com vocês, gente, porque eu até toda vez que eu falo, eu me emociono e realmente me arrepio bastante. Eu sabia que quando eu cheguei para fazer a radioterapia, eu como profissional de saúde, eu sabia que a radioterapia era tão ou talvez mais perigosa, né, a radioterapia cerebral, do que a própria cirurgia. Porque eu sabia que podia ter sequelas gravíssimas, perder a visão, perder a audição, enfim, 1000 coisas poderiam acontecer, né? Porque o tecido cerebral ele é muito, muito delicado e a radiação
ela vai, forte, ela tem que ser muito bem localizada e tudo. E eu também agradeço o pessoal da equipe do CRIO, que é onde eu fiz, a Dr. Pedro Pinheiro, que é uma pessoa que eu também tenho como anjo da guarda, né, nesse meu tratamento. Rafa, a Mas- gente tem 2 minutinhos, mas eu quero que você conte essa história, Rápido, porque eu vou ser essa rápido. é ao vivo. Sim, Mas sim. essa história dentro da máquina de radioterapia me emocionou também, Sim, sim. porque quem tem fé, quem crê em algo divino e espiritual, fé tem tem que tudo. compartilhar. Então fala pra gente. Gente, na primeira sessão de rádio, vocês sabem que quem faz a rádio de cabeça e pescoço usa um capacete onde a gente fica amarrado. E eu não sabia se ia doer, eu não sabia o que ia acontecer. E quando começou o barulhinho da máquina, eu de olho fechado, e aquele barulho, eu visualizei de olho fechado Nossa Senhora, né? Nossa Senhora em pé do meu lado, com a mão imposta sobre a minha cabeça, exatamente. E eu vi um raio de luz branco saindo da mão dela, em direção à minha cabeça. Eu sei que foi ela que me curou. E tanto que quando eu terminei a rádio, o médico disse que eu era um milagre, porque quando eu cheguei na radioterapia, já tinha tumores secundários ao primeiro, na região de base do crânio, que era muito perigosa, e ele disse que a própria radioterapia podia me matar. Então, eu corri 30 riscos de morte, mas Nossa porque Senhora tava me cobriu com com o manto sagrado dela. E é por isso que ele tá E com essa esse corzinha cabelo azul no cabelo. aqui é em gratidão a essa dádiva, a essa bênção e a esse milagre que realmente eu recebi. E Amém. espero que permaneça Amém. recebendo esse milagre e repassando, digamos assim, essa energia para quem precisar. Amém. Rafa, eu queria passar aqui a tarde toda falando com você, mas o programa é ao vivo, a gente tem a programação que precisa continuar, mas você já fica o convite para você voltar, para a gente bater mais papo. Agora, o mais incrível, gente, que quem opera desse tipo de tumor cerebral às vezes tem sequelas, não pode andar, não pode se locomover, tem dificuldade na fala. Quem ouve o Rafa falar aqui, conversar com a gente, diz que ele está com alguma coisa na cabeça? Não, ele não está mais com essa bomba relógio na cabeça dele, porque ele está curado e a gente crê nisso. Então, eu queria te agradecer você ter compartilhado a tua história. É sempre um prazer. Eu me emociono bastante também, porque eu sei o que é tratar desse tumor cerebral. É um tumor muito agressivo que ainda não tem cura, mas se Deus quiser, a gente está buscando e está chegando nessa cura. Obrigada, viu, Rafa? Eu que agradeço o espaço, falar com o pessoal. Agradeço a Jovem Pan, todo mundo que está ouvindo e vendo aí no YouTube. Um abração, galera, e estou à disposição aqui. Adoro falar sobre essa parte da minha história. Rafa, mas quem não viu aqui ao vivo, depois pode ir no YouTube, que o programa vai estar lá, você vai compartilhar no seu Instagram. Sim, então vai dar sim. para assistir a entrevista aqui completa. E você contando mais a tua história. Quem quiser conhecer a história do Rafa, vai no Instagram dele, que é? Somente Rafael Ramos. Ótimo. Eu vou para um pequeno intervalo, mas tem mais. Jovem Pan News aqui diretamente do Grupo Cidade de Comunicação. Então, não sai daí, a gente volta já já. Um beijo. Não pira. Respira. Chegou